Mas chegando aqui, eu percebi que eu tinha tirado o visto errado. Sem muita enrolação, direto ao ponto, meu processo de imigração cá para Portugal, através do visto de procura de trabalho. Aqui eu vou te explicar como que foi esse processo, como eu me preparei, quais documentos eu apresentei, como que foi até chegar aqui, como eu encontrei emprego, como é que eu encontrei onde ficar, tudo isso vou responder nesse vídeo. Bora nessa! Primeiro que a galera acha que vai dar tudo certo e não é bem por aí. Eu vim com visto de procura de trabalho e não deu bem certo. Eu decidi que iria vir para cá em 2020, 2021 e nesse momento eu comecei a me planejar financeiramente para vender tudo. Tinha casa, tinha carro, tinha móveis e tudo mais, então eu tive que me preparar de antemão para conseguir vender tudo isso e juntar uma grana também para vir para cá. Porque aqui a moeda é o euro, então assim, 6,32 hoje está a cotação do euro, então é uma diferença bem grande. Foi uma situação tanto caótica, porque mudar do seu país te gera aquela ansiedade, será que eu estou fazendo a decisão certa? Será que eu estou indo para o lugar que eu queria ir de verdade? Será que eu vou ser feliz lá? Mas enfim, deixei tudo isso para pensar quando eu já estivesse aqui. Primeira coisa que eu tive que ter em mente é que eu queria estar aqui legalmente. Para estar aqui legalmente, eu tive que entrar em contato com a VSF Global, que é a intermediadora de imigração entre o Brasil e aqui em Portugal. E lá eles facilitaram bastante o meu processo. É claro que a gente tem que pagar uma taxa. Eu vou falar para vocês os documentos que eles estão cobrando agora. E vou colocar a relação desses documentos aqui na lateral também para vocês ficarem espertos. E também vou colocar a relação desses documentos aqui do lado e também o link na descrição do vídeo. Eles pedem um formulário de pedido de visto nacional, que é o formulário que a VSF dá para vocês, 2 fotografias 3x4, bonito, por favor, gente. O passaporte, se quiser o básico para quem quer sair do Brasil. Então tira o seu passaporte, quanto antes você já tem, ótimo. Comprovativo de situação regular, caso seja de outra nacionalidade, que não é o seu caso que é brasileiro. Se for de outra nacionalidade, dá um hello aqui que eu te dou outras instruções. O certificado de registro criminal, isso é muito importante, você tirar o nada consta criminal no Gov.br. Requerimento para consulta de registro criminal em Portugal, para que eles possam ter acesso. Ver se você não tem nenhum crime aqui em Portugal, espero que não seja o caso de ninguém. Você pode tirar isso pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, pelo site também em português. Uma carta de intenção justificando por que você quer ir para Portugal. Aqui vocês podem pedir a ajuda do ChatGPT, deixar algo emotivo, sem ser dramático demais, ter esse balanceamento que você quer para ir trabalhar, fazer sua vida, porque o país também gosta de pessoas que mostram trabalho, mão de obra, que são qualificadas, que estão disponíveis e dispostas para fazer acontecer. Esse é um diferencial. E um comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros no montante de pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida. Então, o salário mínimo atualmente cá em Portugal está por 870 euros. Isso dá, em média, R$ 16.500. Eu traria 17 mil só por garantia. Mas aqui a gente tem uma diferença da minha época. Na minha época, eu tive que comprar passagem de ida e de volta. E eu tive que provar os meus meios de subsistência, né? Apresentar os 3 salários mínimos, que na época deu 13 mil reais em média. Hoje em dia, os imigrantes que vêm dos países participantes da CPLP, que são os países falantes de língua portuguesa que têm um acordo com Portugal. As pessoas que vêm desses países de língua portuguesa, eles não precisam apresentar meios de subsistência e o título de transporte de regresso, a passagem de volta para o Brasil. Quando eu vim, eu tive que apresentar a minha passagem de volta e eu perdi ela. Então foi um dinheiro que, não me arrependo, mas vocês têm essa facilidade hoje em dia de ter mais essa economia. Reuni todos esses documentos, enviei por e-mail para a VSF, eles verificaram, deram ok, tive que pagar uma taxa para eles preencherem o formulário, porque eu tentei preencher sozinho, não dei conta, eles falaram, tem algumas coisas erradas, mas se você quiser a gente faz esse processo para você. Então eu paguei para eles, eles fizeram esse processo para mim. Foi bem tranquilo, foi um custo, mas foi um custo para não ter dor de cabeça, vale a pena. E aí depois que eu enviei a minha documentação, eles me deram ok, depois de uns 3, 4 meses, recebi a resposta positiva. Minha passagem estava agendada para maio de 2023. Nesse momento eu já fiquei um pouco preocupado, porque eu tinha que arranjar onde eu ia morar, tinha que arranjar onde eu ia trabalhar, porque eu já dava aula de inglês no Brasil, continuo a dar aula para o Brasil até hoje, mas pensa comigo, ganhar em real, gastar em euro, isso é uma coisa um pouco meio desconexa. Então eu pensei, meu Deus, preciso criar mais fontes de ganhar dinheiro ou tentar já arranjar um emprego estando aqui no Brasil. E fiz as duas coisas.
desenvolvi um curso de aulas gravadas para o inglês, o chamado Inglês Sem Vergonha, ISV, e aí comecei a fazer uma fonte de renda em euro também e em real com esse curso. Se você quiser fazer parte dele, digita aqui ISV que eu te mando mais informações. E se você também quiser fazer parte das minhas turmas de aula online, coloca aqui seu nome embaixo que eu vou te procurar, a gente vai conversar um pouquinho. Se fizer sentido para mim e para você, a gente faz uma aula experimental e ó, só sucesso. Mas, voltando ao assunto, eu comecei a procurar empregos numa plataforma, num site português chamado netempregos.com. Se você colocar no Google netempregos PT, você vai encontrar. Cacei alguns trabalhos ali e selecionei o que mais tinha a ver com a minha especialidade. English Teacher. Arranjei aqui um trabalho aqui em Portugal. Lembro que a entrevista foi 9 horas da manhã, se eu não me engano, aqui em Portugal, mas lá no Brasil eram 5 horas da manhã, então eu acordei super cedo para fazer a entrevista. Fiz a entrevista em inglês. Sou muito grato, muito obrigado, Marta e Nicola, por essa oportunidade. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu já tinha um emprego. É claro, era um part-time, mas eu já tinha uns 300 euros garantidos que já dava para pagar o meu arrendamento. Que para quem mora aqui sabe que arranjar arrendamento não é nada fácil e nada barato. Para vocês terem uma noção, eu pagava num apartamento sozinho, morando sozinho em Brasília, no Núcleo Bandeirante, eu pagava em média de 630 a 680 reais. No meu primeiro arrendamento aqui, que eu só aluguei um quarto, eu pagava 280 euros. Morar aqui na Europa é um pouco mais disputado. Pelo euro, pela quantidade de imigrantes, é tudo um pouco muito, como eu posso dizer, concorrido. Mas eu também já cheguei aqui tendo um quarto arrendado, um quarto alugado para mim. E como que eu fiz isso? Gente, networking. Vocês têm que ir atrás de quem já mora aqui. No meu caso, eu já tinha amigos que tinham mudado para cá, já tinham um networking aqui, já tinham amigos aqui. E calhou que na época que eu estava para chegar, um amigo do meu amigo, Hudson, beijo Hudson, um amigo do amigo dele estava saindo de um quarto, se mudando para Itália. E ele falou, preciso de alguém para ficar no meu lugar. E quem chegou? O Dandan, o Teacher Daniel here. E aí eu consegui esse quarto e foi algo brutal, porque ele estava mudando às pressas, então ele deixou roupas, deixou sapatos, deixou muita coisa para trás, assim. Uma bagunça, mas foi uma bagunça que eu limpei com prazer, porque era assim, gente, tinha muita coisa que assim eu não precisei comprar, roupa de frio, roupa de primavera, tinha muita coisa. E quando a gente chega aqui do Brasil, a gente percebe que a gente está vindo de um país tropical, em que as pessoas usam cores mais fortes, cores mais vibrantes. E quando você chega aqui, as pessoas usam umas cores muito, tipo o meu short. Uma cor muito, como posso dizer? Esqueci o nome. Mas enfim, cores que não são tão vibrantes. E sem dizer a questão das camadas para o inverno e para o outono, que são assim. E aqui no Porto, onde eu moro, chove bastante. Mas chegando aqui, eu percebi que eu tinha tirado o visto errado. Eu tirei o visto de procura de trabalho, sendo que eu trabalho independentemente. Então, eu não trabalho, eu não vou numa empresa e compareço lá de 8 a 7 e fico lá o dia inteiro. Não, eu sou um trabalhador que presta, eu sou um freelancer, o famoso freelancer, é isso. E aí, dando aulas de inglês, seja agora também na consultoria imobiliária, que é depois de morar aqui, comecei a ser consultor imobiliário. Então, os dois são áreas de trabalho livre, que eu não tinha um contrato de trabalho fixo. E aqui em Portugal, eu tenho a impressão que eles não valorizam o trabalhador, as microempresas, né, e o trabalhador independente. Então, quando eu fui para a minha entrevista, que eu tive que levar toda a minha documentação aqui do antigo CEF, atual AIMA, eu não tinha um contrato de trabalho por parte de outrem, que era o contrato essencial para o visto de procura de trabalho. Então, quando chegou lá, eu vi que, meu Deus do céu, tipo assim, eu tinha feito cagada, tinha feito merda. Se você tiver alguma dúvida sobre o processo, sobre como eu fiz isso, aquilo, comenta aqui que eu vou te responder, tentar te ajudar na medida do possível. E para saber como é que eu resolvi essa história, eu vou comentar no próximo vídeo para isso não ficar muito longo. Mas como que eu troquei de visto, como que foi essa situação, como eu fiz tudo isso e como eu ainda estou a resolver isso no atual momento desse vídeo, porque ainda não está resolvido. Ainda tem pendenga, ainda tem barraco, ainda tem conflito, ainda tem estresse, ainda tem algumas ansiedades, algumas angústias, e eu vou contar isso logo mais para vocês.